Pessoal, vocês chegaram a receber o link da aula de ontem, de fisiopato, que eu mandei no grupo? Você postou no grupo, né, professor? Foi. Tá lá sim, no grupo. Brena, boa noite. Brena, tudo bem com você? Você chegou a assistir a aula, Brena, que eu postei ontem? Tá. É uma aula que ontem foi um dia meio puxado, viu? Uma aula bem extensa de ontem. Então vale a pena dar uma olhadinha nela. Não foi, Débora? Saímos daqui quase mais de 9 horas da noite, né? Foi 9 horas, professor, eu acredito. É. Bom, então deixa eu explicar para vocês, né, que pé que nós estamos. Como que eu vou falar hoje, tá? Nós vamos concluir essa parte de tecnologia 3, tá? Eu já passei todos os conceitos teóricos aí, né, para vocês. E agora a gente está falando a respeito de técnica. Nós falamos aí da produção, né, de algumas formulações semissólidas e falamos aí de alguns testes que são feitos para o controle de qualidade da, das nossas formulações e dos nossos insumos, ok? Então, gente, hoje é dia 29, semana que vem vai ser dia 5. O dia 5 ele já vai cair naquele primeiro período de provas, tá? As provas interativas, pelo que a Cris me passou, elas vão aí de 4 até 12, se eu não me engano, tá? Então a gente conclui. 10, Ah, professor. oi? De Oi, Débora. 4 a 10. 4 a 10, né? 12 já Isso, começa das matérias presenciais. exatamente. Então, o que que eu vou fazer? Como eu estou concluindo hoje a parte de Tec 3, na semana que vem eu termino a parte de homeopatia com as outras últimas técnicas, no dia 3, né? E eu pego a aula de 4 e 5 e termino o fisiopato, ok? A gente pega a aula do dia 5 da sexta e termina o fisiopato. Aí a gente faz uma revisão dessas duas, pode ser antes de começar as provas, né? Na outra semana. O que vocês acham? 11 é feriado, né? Se eu não me engano. Aí a gente pode fazer uma revisão no dia 12 e uma no dia 10. O que vocês acham? Se não tiver prova, né? No dia 10. As provas, professor, pelo que a Cris passou, nós podemos agendar o dia que queremos fazer, Isso eu vi. né? Para mim não tem problema, tá? Tá. Então depois a gente discute isso aí lá no grupo, tá?
Eu vou começar então, gente. Conforme o pessoal for chegando, nós vamos atribuindo aí, adicionando na sala, tá? O último conteúdo, né, que nós falamos aí a respeito de controle de qualidade das formulações e dos insumos foi a respeito da viscosidade, né? A Débora gentilmente hoje postou o vídeo né, que eu tentei mostrar na outra aula referente à viscosidade. Espero que vocês tenham visto, né, aquele vídeo, porque ele é um vídeo importante, tá? Então, hoje eu vou falar a respeito aí de mais 3 testes, tá? Que é densidade. A gente já fez uns cálculos, né, de densidade, mas hoje eu preciso falar quais são as outras densidades que nós temos. Deixa eu admitir a Solange aqui que ela está entrando. Depois eu vou falar a respeito aí da densidade quando ela é feita em uma vidraria chamada piquinômetro. Eu já até comentei dela com vocês, mas ainda não expliquei como ele é feito. E aí a gente faz o teste, a gente fala a respeito do teste da espalhabilidade e aí a gente conclui, tá? Então hoje é bem tranquilo, aí é uma aula bem rápida, digamos assim, ok? Vocês já estão vendo aí os meus slides, né? Só me dá um feedback. Sim. Legal. Se eu fizesse aqui uma pergunta, né, para vocês, baseado somente nisso que vocês estão vendo. Qual é o conceito da densidade? O que é a densidade? Quem quiser pode abrir o microfone aí. Se quiser falar pelo grupo, pode falar também. Fiquem à vontade. Um de cada vez, gente, senão fica complicado aqui. É todo mundo falando junto, me confunde. Gente. Tem a ver com, tipo assim, a massa que ele ocupa. Por exemplo, 1 quilo de sal é 1 quilo, mas, por exemplo, 1 quilo de açúcar, como o grão é um pouco maior, vai ocupar um espaço maior. Tá, vamos. Tá perfeito. A sua comparação, né? Tá perfeito, Débora. Como que a gente Deixa eu voltar aqui para cá. Como que a gente transmite isso para uma linguagem mais técnica? Não é a relação entre a massa e o volume, assim, mais ou menos? Essa é a fórmula, né, Solange? Exatamente. Então, o que é a densidade? Densidade é a relação existente entre o peso de um determinado componente e o volume que ele ocupa em um determinado espaço, tá? Muitas vezes, gente, como eu falei para vocês lá numa das aulas anteriores, como era feito esse teste de densidade? Um determinado produto ele era acrescentado em uma coluna, né, de água, e a quantidade de água em que ele conseguisse deslocar era referente à densidade desse produto. Ou seja, se ele deslocou um volume grande, indica que ele tem uma alta densidade. Se teve um deslocamento pequeno de água, indica que o produto tem uma baixa densidade, tá? Então, quando eu faço ali a aquisição de alguma matéria-prima, esse teste da densidade, ele é um dos primeiros que nós fazemos, tá? Só que existe aí, ó, uma diferença entre as densidades, tá? Existe uma densidade em que eu chamo de absoluta, existe uma densidade em que eu chamo de relativa, existe uma densidade que eu chamo de aparente e existe uma densidade que eu chamo de específica. Deixa eu admitir o Ricardo aqui que ele está chegando. Ricardo, boa noite.
Boa noite. Tudo bem contigo? Bom, graças a Deus. Então tá bom. Então a gente está dando continuidade aqui, tá, Ricardo? Aos testes que nós aplicamos aí a produtos com viscosidade e produtos semissólidos, ok? Ok. Legal. Então, gente, como eu estava falando para vocês, o que é a densidade absoluta? Então, ó, o primeiro item em que eu me refiro aqui, ó, é uma propriedade física. O que é uma propriedade física? Propriedade física é aquela em que está atribuída os valores referente a tudo aquilo que eu posso visualizar, que eu posso tocar, que eu posso medir, que eu posso pesar, ok? De cada uma dessas substâncias, cujo valor se calcula pela relação entre massa e o volume. Então, essa definição aqui é essa que a Solange acabou de falar para a gente, que o que é a densidade? É a relação entre a massa de um determinado produto e o volume que ele ocupa no espaço, tá? Então, gente, para isso existe essa fórmula, tá? Da densidade. Quanto maior a densidade, mais pesado é o nosso produto. Quanto menor a densidade, mais leve é o nosso produto, tá? Mas existe também o que eu chamo aí, ó, de densidade relativa. O que é essa densidade relativa? É uma relação entre a densidade absoluta de uma substância e a densidade absoluta de uma outra substância que é estabelecida como padrão, tá? Aí vocês olham e falam assim, nossa, o que tem a ver isso? Tá? Então, deixa eu voltar aqui e olhar para vocês. Eu vou pegar novamente aí o Renan, né, que está na área de novo. Eu já usei dele, né, muito na aula anterior, mas eu gosto de pegar a experiência, a vivência de cada um para poder partilhar esses conhecimentos aí com vocês, tá? Mas, então, o Renan, ele está responsável lá por receber uma determinada matéria-prima, a qual ele vai dar seguimento, vai dar andamento na produção de um outro determinado produto, tá? O caso dele, como ele trabalha lá com soro e essas coisas, ele não, né, acaba não fazendo isso para produtos semissólidos, ok? Mas o teste de densidade ele é aplicado para líquido, para pó, para semissólido, para líquido viscoso, para líquido simples, todos eles, ok? Então, o que seria essa densidade relativa que eu falei ali? A densidade relativa, gente, ela é o resultado que eu vou ter quando eu faço o teste dentro do meu laboratório. Então, vamos supor que eu recebi ali, né, que o Renan recebeu um laudo de aquisição de uma matéria-prima que está escrito lá, densidade do item é 1,25. Essa densidade que vem do fornecedor, ela é, deixa eu aumentar aqui, essa densidade que está escrito aqui, ó, densidade absoluta. Foi só eu partilhar minha tela, chegou o Ivan aqui. Então, estou voltando para lá já. Boa noite, Ivan. Tá? Então, ó, vocês estão vendo meu slide, né? Vocês estão vendo meu slide, gente? Sim. Beleza. Então, ó, essa densidade na qual eu acabei de falar, né, que o Renan vai lá e pega do laudo que está descrito da matéria-prima que a empresa adquiriu, é a densidade absoluta. Então, o cara foi lá, coletou uma parte dessa amostra, colocou dentro de uma proveta e aferiu a massa, né? Aferiu o volume, fez um sobre o outro e ele chegou ali nessa densidade, ok? Aí o que eu vou fazer? Quando eu receber a matéria-prima, né, dentro do meu laboratório, eu vou fazer a minha conta. Então, vamos supor que a densidade
do determinado produto que o Renan adquiriu é 1,25, tá? Densidade absoluta. A partir do momento em que eu vou fazer o teste, eu cheguei a um resultado aí de 1,24, tá? Então, ó, é um parâmetro muito próximo da densidade que eu encontrei, da densidade que vem descrita no laudo. Então, por esse teste, eu posso dar como verdadeiro, como sendo válido, para que eu possa validar o meu produto para dar andamento, né, sequência, segmento na produção de outros itens, ok? Então, a densidade absoluta é a densidade que vem do meu fornecedor. Densidade relativa é aquela densidade que eu faço dentro do meu laboratório, ou seja, é o teste que eu vou fazer, ok? A partir do momento em que eu passo a ser um fornecedor de produto, gente, eu vou estar tirando a densidade dos meus itens e elas passam a ser absoluta, tá? O que é a densidade aparente? Densidade aparente é uma relação direta entre a massa de uma amostra e o seu volume específico, quando ele é medido em uma proveta graduada. Aí alguém vai falar assim, Henry, mas qual é a diferença, então, da densidade absoluta para a densidade aparente? Para eu calcular a densidade absoluta, gente, eu tenho outros equipamentos, outros utensílios que são muito mais eficientes do que a proveta, tá? Então, a proveta, ela é utilizada quando eu quero fazer um teste rápido de densidade, tá? Quando eu quero ter algo mais preciso, eu começo a utilizar outros utensílios que vão me ajudar nesse teste, ok? Então, o próximo que eu vou falar, né, o piquinômetro, é um deles. Mas existe também o densímetro, que é utilizado aí para pó, né, para amostras em formato de pó, que ele é um utensílio bem bacana para aferir a densidade, ok? Então, qual é a diferença entre densidade aparente e densidade absoluta? Eu tenho a densidade aparente quando ela é feita em proveta. Densidade absoluta, quando eu utilizo utensílios mais apropriados para me dar um resultado mais confiável. E a densidade relativa é aquela em que eu vou realizar dentro do laboratório onde eu estou, tá? E eu tenho também o que a gente chama de densidade específica. Então, ó, ela é uma densidade relativa, sendo que eu vou utilizar um determinado padrão para o cálculo disso, tá? Então, o que é um padrão, gente? O Ricardo, em uma quando a gente estava falando de densidade, ele trouxe uma informação que é muito importante, tá? A água, ela é utilizada como padrão, tá? Por que ela é utilizada como padrão? Porque a uma determinada temperatura, eu posso dizer que 1 litro de água corresponde a 1 quilo, tá? Mas, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, uma água a 4 graus, o que acontece? Ela começa a ficar um pouco mais densa. Ou seja, o que acontece com a densidade dela? Aumenta, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, deixa eu voltar. Tá? Eu já vi essa pergunta cair numa prova de um concurso para farmacêutico. Vamos supor que eu pegue aí um copo de uísque e eu preencho ele até a boca. Tá? Eu coloco, minto, eu coloco gelo dentro do copo e eu completo com uísque até a boca do copo. Quando o meu gelo derreter, o uísque cai para fora ou não no copo? O que vocês acham? Ou não vai dar tempo, a gente já tomou ele antes? Eu acho que não cai, não. Renan, você acha que não? Não, porque o gelo tem a massa maior, né? Ou não?
A primeira foi certo. Então considera só a primeira. Vamos dar um meio certo aí, né? O Ricardo abriu o microfone, você vai falar, Ricardo? O que você acha? Tava pensando, mas não cai por causa da tensão superficial, não, né? Você fala transbordar, você fala? Isso, transbordar a ponto assim de como se eu, né? Sei lá, tivesse colocando uma quantidade maior do que o copo suporta. Ah, eu não sei se você responder, não. Não? Então Eu não tô eu vou. entendendo. Oi? Você pode fazer a pergunta de novo, que eu não entendi. Vamos lá. Então, eu peguei um copo vazio, tá? Vou falar como era a pergunta no concurso. Eu peguei um copo vazio e eu coloquei, sei lá, 3 pedras de gelo lá dentro, ok? Água, gelo duro, água, tá? Aí eu completei esse copo de uísque até a boca. Quando o gelo derrete, o que vai acontecer? Transborda no copo ou o líquido baixa? O Tá? líquido Então, baixa. o líquido vai baixar, como o Renan e a Solange responderam agora, tá? Por que o líquido vai baixar? Porque a água, gente, quando ela entrar em contato ali com o uísque ele tem álcool, tá? Então, o que vai acontecer? Vai diminuir a densidade da água. Se diminui a densidade da água, diminui o volume que ela ocupa. Então, quando esse gelo derreter, o que vai acontecer? Todo aquele espaço que o gelo ocupa dentro do copo, ele diminui e a quantidade de líquido no total, ela vai abaixar, tá? Então, o volume total não vai transbordar o copo. Tá? Então, você precisa ter um pouquinho desse conhecimento, tá? De como reagem as matérias quando elas estão misturadas ali umas às outras, tá? Vocês já ouviram dizer, por exemplo, que vodka não congela? Você pode pôr a vodka no freezer que ela não vai congelar? Já viram Sim, isso? Já sim. ouvi Já falar. ouvi dizer, mas o tempo de temperatura é maior do álcool, né, para congelar, né? É Então, que O o, álcool não congela, né? É prejudicial. não é que ele não não, congela, ele tá? É congela, que só que a temperatura tem que ser superior, tem que ser uma temperatura mais fria para até a ponto de condensar. congelar, né, cara? Mas o nosso refrigerador aqui normal não congela. Isso, perfeito. Vou pegar um pouquinho do que o Ricardo falou com um pouquinho do que a Solange complementou. A temperatura do nosso freezer não é o suficiente para que atinja essa temperatura que o Ricardo falou. Por quê? Porque a mistura de água com álcool gera uma instabilidade nas moléculas. Tá? Elas não vão. Quando a gente coloca essas duas substâncias, o que acontece? Essas moléculas elas vão ficar sempre em atrito. Elas ficam assim, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu não tenho uma temperatura suficiente para parar essas moléculas para que o meu líquido congele. É diferente da água, tá? Então, a água, quando ela atinge ali o seu 0 grau, já é o suficiente para estabilizar essas moléculas e fazer com que essa minha água congele. Tá? No caso do uísque, vai ser a mesma coisa. Então, a interferência do álcool nas moléculas de água faz com que a sua densidade diminua, diminuindo o seu volume e o copo não transborda. Tá? Então, se porventura essa pergunta, sei lá, vocês forem prestar alguma prova para farmacêutico, qualquer coisa do tipo, se ela cair novamente, vocês já estão cientes aí, tá? Então, voltando aqui, ó. Eu tenho aqui, né, uma relação bastante prática, né, de como fazer a densidade utilizando aí a proveta, né? Aqui está escrito para pós, mas ela tem validade aí também para líquidos que são viscosos ou também para produtos que são semissólidos, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou lá, vou pesar a minha proveta, anoto o peso dela. Coloco uma quantidade de pó, ou de semissólido, ou de líquido viscoso dentro dela. Sem tarar a balança, eu peso novamente. Então, eu vou ter 2 pesos. Primeiro,
o peso dela vazia e o segundo, que é o peso dela cheia, tá? Aí eu vou anotar qual é o volume que esse meu produto ocupou dentro da proveta, tá? Então, vamos supor que ela pesou 130 gramas cheia, 100 gramas vazia e ocupou ali um volume de 20 ml. Tá? Então, eu vou fazer 130 menos 100, que vai dar 30, e eu divido isso daí por 20. A densidade do meu item é 1,5. Tá? 30 dividido por 20 vai dar 1,5. Ok? Então, essa aqui que eu fiz dentro da provetinha é... Opa! Essa daqui, ó, que eu chamo de densidade aparente. Tá? Então, esse teste aqui ele é feito para quando eu quero determinar a densidade aparente dos meus produtos. Já quando eu quero determinar, né, quando eu tenho aí um líquido que é muito viscoso, quase muito próximo aí a ser um semissólido, tá? Vou pegar a glicerina como exemplo. Vamos supor que eu preciso fazer um determinado hidratante que seja glicerinado e eu tenho que calcular a densidade da glicerina, tá? Pergunta, gente, vocês já viram essa vidraria aqui? Lá na faculdade ou em qualquer outro momento? Na Oi? faculdade, Eu não. Nunca, Solange. Não. Provavelmente esse daqui você não viu nem quando você fazia Senac, porque a gente comprou recentemente, tá? Mas ela é uma vidraria bem simples e muito fácil de ser utilizada, tá? Eu preciso que vocês enxerguem a setinha do meu computador agora. Vocês estão enxergando? Estão vendo eu mexendo aqui? Sim. Então, ó, o que eu faço com esse utensílio aqui? O piquinômetro, gente, ele é um utensílio de vidro, tá? E ele é constituído aí de vários volumes, tá? Então, eu tenho o piquinômetro de 5 ml, de 10, de 25, de 50, de 100. Aí depende a quantidade de amostra que eu tenho, tá? A quantidade de teste que eu faço por dia, porque isso aqui demora bastante para secar, tá? Essa parte de baixo não, mas essa daqui de cima demora um pouquinho. E eu gostei bastante dessa foto aqui, quando eu estava montando esses slides, porque você percebe que aqui, ó, você não consegue enxergar muito, tá? Mas através dessa foto, você consegue ver que essa tampinha do meu piquinômetro, ela tem um capilar. Tá vendo? Bem fininho. Vocês conseguem enxergar aí o líquido azul? Sim. Sim. Ótimo. Então, como que eu faço esse teste aqui, tá? Esse meu piquinômetro aqui, gente, ó, ele vai ter 25 ml, contando todo o líquido que eu tenho aqui dentro, tá? Isso ficou claro para vocês? o líquido, você fala até ele capilar. sair? Até no capilar? Exatamente. Se o meu capilar não estiver cheio, o volume daqui de dentro vai ser, sei lá, 24,99 ml, mas não é 25. Isso ficou claro para vocês? Sim. Sim. Então, ó, como que eu faço esse teste? Eu vou pegar eu vou precisar de uma balança, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, com a proveta, né, eu peso ela cheia e vazia, eu vou fazer com o meu piquinômetro, tá? Só que aqui tem alguns macetes. Por quê? Se eu deixar o meu líquido extravasar aqui para fora, escorrer na vidraria, já não dá certo. Por quê? Porque eu tenho o líquido aderido à minha vidraria e a minha densidade ela não vai ser tão eficiente, tá? Tão eficaz, tão precisa. Então, o que que eu faço? Eu tiro a tampa, tá, do meu piquinômetro e eu vou colocar, ó, a tampa dele chega até aqui, ó, no gargalo, tá, do utensílio. Aí eu vou colocar o meu líquido até mais ou menos aonde
a minha tampa chega, tá? Essa parte aqui, ó, é toda serrilhada de vidro, tá? Para que o líquido não extravase por aqui, ok? Aí eu faço o quê? Eu pego a tampa e eu coloco aqui sob esse líquido que está aqui dentro, tá? O que vai começar a acontecer? Esse processo, gente, então aqui eu tenho um volume maior de líquido que é prensado mediante um capilar, tá? Então, esse processo é chamado de capilaridade. Por capilaridade, esse meu líquido, ele começa a subir aqui, ó, tá? Se ele subir e ele ficar preenchido até aqui, ó, certinho, como tá nesse piquinômetro, nesse capilar, isso aqui seria a perfeição, tá? A gente pode pesar ele e anotar o peso dele cheio. Caso você colocou aqui, ó, errei a mão no líquido, né? E por capilaridade ele subiu até aqui, ó. O que você vai fazer? Com o conta-gota, você vai pingar uma gota aqui em cima e espera o líquido escoar, tá? Se uma gota preencheu até aqui, mais ou menos, aí você vai ter que ter um pouco de destreza manual, né? E vai ter que preencher o meu líquido até aqui, tá? Se você pingar uma gota maior do que a quantidade para preencher aqui, ó, com um papel toalha bem fininho, você pode secar, desde que não venha escorrendo por todo o piquinômetro, certo? Vocês entenderam? Haja delicadeza, hein? Bastante, Débora, bastante. Aí o que eu tenho? Eu tenho o meu piquinômetro, todo ele cheio. Aí eu vou pegá-lo, né? Vou lá na balança, que eu não tarei, né? E eu peso. Então vamos supor que o meu piquinômetro cheio, ele pese 150 gramas, tá? Então eu tenho o peso do vidro mais o peso do líquido, tá? E ele vazio, ele pese, sei lá, 100 gramas, ok? Então, ó, 150 cheio menos 100 gramas dele vazio, tá? A fórmula da densidade traz o quê? Densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? Então, ó, qual é a massa de substância que eu tenho aqui dentro? 50 gramas. Por que 50 gramas? Porque eu tenho a massa dele cheia, 150. A massa vazia, 100. Então, 150 menos 100 vai dar 50 gramas. Dividido por esse volume de 25, ele vai ser sempre um volume fixo. Por quê? Porque dentro deste piquinômetro cabe sempre 25 ml, tá? Então, 50 dividido por 25, isso vai dar 2. Então, eu tenho que a densidade do item que eu tenho aqui dentro é igual a 2 gramas por ml, ou 2 gramas por centímetro cúbico. Certo, gente? Conseguiram entender esse teste? Sim, professor. Tem isso daí lá na faculdade? Ó, Débora, fica difícil de eu responder sua pergunta, porque eu passei pouco tempo lá, né? Eu costumo dizer que sempre quando chega a minha vez, as coisas ficam mais difíceis. Então, eu lutei 37 anos da minha vida para dar aula numa faculdade. O dia que eu consigo, vem um vírus e me deixa em casa. Então, eu não... Vai dar certo. Eu não estive dentro Ai, como é que chama? Onde a gente guarda as matérias-primas lá? Do estoque, né? Eu não tive dentro do estoque da Anhanguera ainda, tá? Então, eu não sei te responder se tem esse utensílio lá. Mas é um utensílio super simples, tá? Se a gente não tiver aí lá na faculdade, eu consigo um bem fácil e eu mostro o teste para vocês como é feito, tá? Mas isso aqui, em um laboratório de controle de qualidade de indústria, de farmácia com manipulação, é igual ao Becker, tá? Tem um monte, certo? Ficou alguma dúvida?
Não, mas o professor, então assim, independente de vir a densidade no produto que eu compro, eu tenho que fazer o teste? Tem. Tem porque pode ter havido uma troca, né, ô Débora? Então vamos supor que você comprou uma matéria-prima e eu te mandei um laudo, né? Aí no meu laudo está escrito assim, ó, é um líquido viscoso transparente, certo? Aí você olha naquilo que eu te mandei, né, na matéria-prima, você olha, nossa, realmente é um líquido viscoso transparente. O ponto de ebulição dele é 180 graus. Aí você vai lá, pega a sua chapa aquecedora com o termômetro, põe para aquecer e dá 180 graus. Aí você cheira ele, tá escrito lá, né, que ele tem um odor doce. Aí você cheira, realmente o odor tá doce. Aí você vai fazer a densidade do seu produto. Eu coloco lá aqui a densidade do meu produto é 1,5, e aí você vai fazer o teste, a sua densidade dá 0,7. Aí você refaz o teste da 0,7. Aí você faz de novo da 0,7. Aí você chama outra pessoa da 0,7. Aí você chama o Ricardo da 0,7. Chama a Brena, o Renan, a Viviane da 0,7. Todo mundo que fez deu 0,7. O que está te provando? Está te provando que aquele produto que você comprou não condiz com aquilo que está no laudo. Então, pode ser que tenha havido uma troca na hora de entregar o seu produto, tá? É a mesma coisa que você liga numa pizzaria, paga uma pizza de portuguesa e na hora que os caras vão te entregar é uma pizza de mussarela. Você vai falar, não, peraí, eu comprei uma pizza mais bem elaborada, que vem mais ingrediente, eu não vou ficar com esse negócio aqui. A mesma coisa a gente leva para a indústria. Você não vai dar segmento numa cadeia de produção sabendo que o item que está lá dentro, que você está liberando, não condiz com o laudo, tá? Então, o Renan pode até falar para a gente aí com mais propriedade o rigor desses testes dentro de uma indústria. O que você me diz, Renan? Por gentileza. É verdade, tudo passa pela análise do controle primeiro, antes de ser liberado para produção. Então, se não tiver uma liberação do controle lá que dá tudo ok, a gente não libera para produzir, não. Entendeu, Débora? Então, se qualquer um dos parâmetros físico-químicos não condiz com a realidade dos laudos que foram emitidos pelo fornecedor, como o Renan falou, eles ficam lá de braço cruzado, parado, e não dá sequência na cadeia de produção, tá? Aí alguém vai falar assim, oi, mas isso aí isso aí acontece mesmo? Será que existe? A gente está lotado de casos aí de medicamentos que foram produzidos de maneira incorreta e acabaram resultando aí na morte de pacientes, tá? Então, aí alguém vai falar assim, Henry, mas é semissólido, eu estou fazendo só um creme, é de boa. Não é. Eu falei ontem na aula de fisiopato para vocês que eu posso ter uma reação alérgica a um determinado produto, independente se for um grão de pólen de uma árvore. Se for, sei lá, você mesma, Débora, foi fazer testes de alergia para produtos. Então, vamos supor que você libere aí um produto que você fez um creme e a pessoa é alérgica. Pode dar uma reação de rápido prazo nela e ela venha a morrer porque ela passou creme, tá? Então, a reação imunológica ela é muito exagerada, às vezes. Então, isso pode ser aí um desencadeador de um erro, né, dentro de uma indústria. Agora eu falo para vocês, como chama esse erro dentro da indústria? Quando eu troco uma substância pela outra e gera um prejuízo, tanto financeiro quanto para o paciente. Rical? Rical, Ricardo, é quando eu busco o produto, tá? Então, ó, do lote 1 a 10 da empresa que o Renan trabalha, o soro fisiológico, ele não foi comprovado que ele não saiu estéril. Então, a empresa vai lá, vai ver para quem eles venderam, com todas as notas fiscais e vai falar para o seu João
da distribuidora lá de São Paulo. Ó, devolve porque isso aí está errado, tá? Então, isso é o recall. A pronúncia correta é recall, tá? O que vocês acham? Como chama o nome do erro quando ele acontece dentro da indústria, quando ele troca, há uma troca de insumos? Ninguém? Não. Não? É chamado de mix-up. M-I-X, a espaço U-P, tá? Mix-up. Então, sempre quando vocês verem aí dentro de algum documento, esse termo indica que algo deu errado, tá? Popularmente chamado de não conformidade. Esse termo, Renan, você já ouviu, né? Conforme e não conforme. Ah, esse sim. O mix aí eu nunca tinha, pelo menos nunca tinha reparado, mas não conformidade sim. Beleza. Não conformidade, para quem nunca ouviu esse termo, é quando o produto ou o insumo ou a técnica ela não está adequada com os padrões, tá? Então você tem lá um determinado soro fisiológico que ele é feito dentro de uma embalagem de 250 ml, tem que ser estéreo, não pode vazar, não tem furo, o rótulo é branco com laranja escrito em preto e no outro dia saiu um soro com tom de amarelo. Então ele é chamado de não conforme, tá? Eu não posso comercializar, distribuir esse produto, tá? Então joga tudo fora, faz de novo, ok? Mas antes disso, rever aonde estava o erro, tá? Dando sequência aqui, gente, ó, e talvez esse é o último teste aí que eu vou falar para vocês e um dos que eu mais gostava de fazer quando eu tive uma participação aí numa indústria de produtos cosméticos, tá? Esse teste aqui é o famoso teste da espalhabilidade, tá? Não estranhe essa fórmula aqui, tá? São cálculos matemáticos aí. Então, se você não se ambientou com a matemática ainda, para quem gosta da indústria, para quem pretende ir para a indústria, né? Algumas pessoas já manifestaram aí algum interesse, né, em estar indo para a indústria, tem que saber, tá? Então, olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Esse teste, gente, ele é chamado teste de espalhabilidade, tá? E ele é aplicado para quê? Para todo produto de origem dermatológica, tá? Então, se eu tenho aí uma pomada, se eu tenho um creme, se eu tenho um hidratante, se eu tenho um protetor solar, se eu tenho uma pasta, todos esses itens, todas essas formas farmacêuticas, todos esses produtos têm que realizar esse teste, tá? Mas por que eu estou falando desse teste? Esse teste, gente, ele foi designado para essas indústrias de formulações semissólidas há pouco tempo, tá? E eu vou contar bem rapidamente uma historinha para vocês entenderem por que esse teste surgiu. Esse teste ele surgiu, gente, porque vocês já ouviram falar daquele ketchup que chama Heinz, que é um dos melhores, na minha opinião? Sim, sim. Já viram essa marca? Sim. Beleza, então guarda essa informação aí, tá? Existem pessoas também, gente, que têm o hábito, né, de sair de casa só para como é que eu vou falar? Importunar, tá? Alguém de vocês é assim? Sabe aquele dia que você tira para falar assim, hoje eu só vou encher o saco dos outros? Alguém de vocês é? Eu espero que não, mas é assim? Ai, não, tô sossegada. Não. Mas agora eu vou mudar minha pergunta. Vocês conhecem alguém que seja assim? Sim.
Não precisa apontar, não precisa... Só pensa na pessoa, tá? Então, o que aconteceu? Por que eu tô falando, né? Desse quesito e por que eu falei do Heinz aí? Teve O Ivan tá falando que na farmácia vai uns 10 por dia. 10 é pouco, né, Ivan? Que é porque você tem o horário de almoço. Se você ficasse lá, você vê que tinha mais aí, né? Mas o que acontece? Teve um caso, né, de uma pessoa, de uma mulher, e era mulher, tá? Queria deixar isso bem claro, é mulher. Essa mulher, ela foi no mercado, ela comprou um determinado ketchup dessa marca, e na embalagem tá escrito assim, ó, contém, eu não sei de cabeça agora a quantidade, tá? Mas tá escrito lá um exemplo, contém 500 ml, certo? Essa mulher pegou esse produto, levou para casa, fez lá o teste e ela provou que não tinha 500 ml lá dentro, tá? Por quê? Porque a Heinz esqueceu que o ketchup é mais denso do que um líquido comum, que é a água, por exemplo. E na hora que você coloca isso dentro de uma embalagem, a tendência desse volume é reduzir um pouco, tá? E ela colocou a Heinz no pau, processou e ganhou uma grana lascada, mas foi um negócio assim absurdo, absurdo, tá? Sei lá, ela mediu e deu 495 e a embalagem estava falando que era 500. E ganhou, tá? Criou um caso aí e ganhou. Então, gente, por que esse teste da espalhabilidade ele é importante? Porque você garante para a pessoa um rendimento mínimo do seu produto. Tá? Então, se está falando lá que o seu creme ele é útil e que ele garante até 4 aplicações na pele, você tem que garantir isso, você tem que validar essa informação, tá? Deixa eu olhar aqui que eu acho que tem alguém entrando. Giovana. Oi, Giovana, boa noite. Obrigado, viu, por ter comparecido aí. Estou muito feliz com a sua presença aqui, tá? Então, gente, eu preciso garantir que esse meu produto ele tenha toda aquela quantidade suficiente para que eu possa garantir essas 4 aplicações no mínimo, tá? Então, olha só. Teste da espalhabilidade. A gente utiliza placas de vidro sobre uma escala de papel milimétrico para determinar a superfície em que a amostra vai abranger através da medição dos parâmetros perpendiculares com posterior cálculo do diâmetro médio. Meu Deus, o que é isso? Então, deixa eu voltar aqui e olhar para vocês. Quando eu pego um determinado produto que seja um hidratante, o que a gente faz? Eu coloco esse produto na mão em uma determinada quantidade e eu vou aplicar sobre a pele, tá? Então, o que eu faço? Conforme eu estou espalhando esse produto na pele, o que acontece com a área de aplicação do produto? Ela vai aumentar, vocês concordam? Quando a gente está passando um hidratante, o que a gente faz? A gente aplica na mão, passa no braço, passa no rosto, passa no cotovelo, tem gente que passa um pouco na perna e tudo mais, tá? Então, essa quantidade de produto que vem dentro da embalagem tem que garantir que essa espalhabilidade seja eficiente, tá? Então, em algum local ou da embalagem, ou do rótulo, ou da bula, vai estar escrito lá, quantidade suficiente para a cobertura de tantos centímetros cúbicos,
tá? Então, pode ser 10 metros quadrados de pele. Então, se eu pegar todo o volume do meu produto e aplicar na pele, ele tem que cobrir 10 metros quadrados. Entenderam isso, gente? Sim. Sim. Todo mundo entendeu? Então, olha só, deixa eu voltar aqui para a minha explicação. Como que eu faço esse teste? Então, ó, eu vou pegar um papel milimétrico, tá? Esses que a gente encontra em papelaria mesmo, acredito que todo mundo já deva ter visto. E eu vou colocar 1 grama do meu produto. Tá? Eu coloquei sob a minha folha de papel milimétrico, tá? Aí eu vou pegar uma placa de vidro que está, deixa eu aumentar aqui para vocês, que está representado por esse círculo azul. E eu vou colocar sob esse 1 grama de creme que eu tenho, tá? Aqui em cima desse vidro, né, redondo, eu vou colocar um peso de 50 gramas, tá? Então, como que vai ficar? O papel, 1 grama de creme, o vidro por cima e um peso de 50 gramas, tá? E eu vou deixar por 1 minuto. Então, o que vai acontecer com o creme que está aqui embaixo? Ele vai manchar o papel, certo? Então, ó, esse círculo verde vai representar a mancha que o meu creme fez no meu papel milimetrado. Aí eu vou pegar uma régua e eu vou medir o diâmetro maior dessa mancha. Então, vamos supor que ela deu um bico aqui. Então, eu vou pegar dessa ponta, passando pelo centro, e eu venho até aqui, tá? Feito isso, gente, eu já posso ir para essa minha fórmula que eu tenho aqui, ó. Então, ó, qual vai ser a espalhabilidade do meu produto, tá? Então, ó, espalhabilidade é igual ao diâmetro ao quadrado, tá? Número ao quadrado é o número vezes ele mesmo. E eu vou multiplicar pelo valor do π, 3,02 vezes 2 vezes 10 vezes 16, tem todos aqueles números, né, do π. O π é uma constante, tá? Vale saber qual é o valor dele. E eu divido por 4, tá? Por operação matemática, gente, qual desses cálculos eu faço primeiro? A potência, que está dentro do meu parênteses, a multiplicação que está dentro do colchete ou a divisão? Parênteses. Então, muito bem, Solange. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar o diâmetro que eu aferi e eu vou multiplicar por ele mesmo, tá? Então, vamos supor que o diâmetro dê, sei lá, 5. 5 ao quadrado. 5 vezes 5 vai dar 25, certo? Depois disso, eu vou multiplicar pelo 3,18, eu não lembro o número do π agora, eu preciso ver, tá? Mas começa com 3, alguma coisa. É 3,14. 14, oh, Renan? Mas tem uma série de outros números depois, né? Ah, é. Aí eu já bastante. não sei dizer de cabeça. Tá? Aí eu 3,14, 16, 19, 21. Ó, o Ricardo tá pesquisando aí, né? Não, eu trabalho na área da mecânica. Nós era obrigado a saber isso aí. Ah, é? Então repete de novo. É 3,14, 16. A gente simplificava por isso. Aí o próximo é 21. Tá, então eu pego esse 3,14, 16, 21, multiplico pelos 25 que deu aqui e eu divido por 4. Esse valor, gente, ó, ele vai sair em milímetros quadrados. Então, o que acontece? 1 grama do meu produto que eu estou fazendo, ele tem que garantir a cobertura mínima do cálculo que der aqui. Aí eu multiplico isso por uma constante maior, né?
no caso, se o meu pote vem, sei lá, 100 gramas, eu multiplico isso por 100 e eu vou dar a cobertura total do meu produto. Entenderam esse teste? Eu achei meio complicado. Ele não é um teste, ele é um teste mais complexo. Tá? Eu não Mas entendi a muito bem, conta é não. complexa. A conta é complexa, tá, Solange? Não o modo como ele é feito, tá? Então eu vou explicar aqui novamente, ó. Não, o modo como é feito, não, mas assim, tipo assim, aí no final você falou que ele dá por outra constante. Mas ela é fixa, a constante ou não? Esse valor de π é constante, tá? Então vamos supor que eu cheguei aqui à conclusão, tá? Vamos chegar no resultado final da conta. A espalhabilidade é igual a 100 milímetros cúbicos, tá? Então, ó, 100 milímetros cúbicos equivale aí a 1 metro quadrado, tá? Então, ó, eu estou dizendo que 1 grama do meu produto, quando eu aplicar sobre a pele, ele vai cobrir 1 metro quadrado de pele, tá? Então, quando eu tenho aí uma quantidade maior, então vamos supor que a embalagem do meu produto tenha 100 gramas. Ao final do processo, você tem que garantir que ele vai cobrir 100 metros quadrados de pele. Entendeu? Entendi, mais ou menos. Isso é validação, tá? Talvez uma das áreas mais complexas, digamos assim, tá? Oi. Alguma pergunta, gente? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. O meu último slide aqui seria as minhas referências. Com isso, a gente termina a parte aí dos testes físico-químicos desses itens, desses produtos semissólidos e viscosos, tá? Nos slides, eu tenho o controle microbiológico desses itens, tá? Pelo plano de curso que eu tenho da faculdade, eu não preciso passar isso para vocês. Mas eu vou passar ele numa outra oportunidade para vocês terem aí uma bagagem de como ele é feito. Vocês concordam com isso? Sim, eu concordo. Então, eu vou mostrar, né, como esse teste de controle microbiológico ele é feito para produtos semissólidos, tá? Mas eu vou usar a outra plataforma, ok? Esse teste, gente, é chamado teste de conservante, tá? Então, eu preciso saber, através do controle microbiológico, se os conservantes da minha formulação estão sendo eficazes ou não. Se crescer bactéria ou fungo na minha formulação, o Nipagin e Nipazol não está sendo suficiente. Aí eu preciso utilizar um outro conservante. Ok? O Henry, a prova da B2 é você que vai fazer a prova, né? A de Fisiopato e a de Tec 3 sou eu que faço. Ah, tá. Tá? Então, ó, vocês devem ter percebido que entrou uma nota para vocês, tá? Essa nota, gente, ela se eu não me engano, ela tá como sala de aula número 2, tá? Essa nota, ela vem do quê? Das coisas que vocês já estão fazendo, mas boa parte dela eu atribuí da presença que vocês estão tendo, do esforço que vocês estão fazendo para estar aqui comigo, né? Então, não adiantaria nada eu estar aqui falando para vocês se vocês não estão comigo, tá? Então, a pessoa olha lá e fala assim, o Henry me deu essa nota. Não, você está aqui presente, você é merecedor dessa nota que chegou lá para vocês, tá? Então, respondendo aí a pergunta da Solange, sim, sou eu que faço a prova da TEC 3 e da Fisiopato, só da de homeopatia que não sou eu, tá? Então, como já foi falado lá nos grupos, vocês vão poder marcar o dia e a hora
mas contem comigo para os momentos em que vocês estiverem realizando essas avaliações, tá? Eu não tenho controle sobre essa prova de homeopatia, tá? Estou até pegando um pouquinho do tempo para frisar isso, mas eu estou disposto a ir ajudar vocês. Então, eu preciso que vocês leiam aquela apostila, tá? Eu já falei, né, na aula de homeopatia de quarta-feira, que da página, eu fui lá ver, da página 89 até 172, ela só mostra os testes, né, as práticas homeopáticas que eu falei, todas elas para vocês, falta uma só, que eu vou falar na quarta-feira. E da página 1 até a 40 e pouco, a gente fez para a primeira prova, e da 40 e pouco até 80, uma parte eu falei na aula nas outras aulas, e o que falta eu vou estar gravando pela aquela outra plataforma e vou estar postando aí para vocês, tá? A Giovana já me deu uma sinalização de que ela está conseguindo acompanhar algumas aulas aí pelo YouTube, né? Então, eu acho que está facilitando para todo mundo também, ok? Alguém tem mais aí alguma pergunta para fazer? Se não tiver, eu já encerro por aqui, para quem tiver os compromissos aí diários. Professor, você vai dar alguma revisão antes da prova ou não? Quem está falando é a Viviane. Sim, nós vamos, né, como a avaliação de fisiopato e de TEC 3, ela vem só lá na outra semana, né, que seria meados aí do 15 até o 19, eu vou estar fazendo essa revisão também. Da mesma maneira como eu fiz a prova, a avaliação passada, eu vou fazer com essa. Beleza. Se todo mundo concordar, é claro. Beleza. Claro que sim. Então, beleza. Mais alguma pergunta, gente? Não, Henry, por hoje é só. Então tá. Então eu agradeço aqui Tchau, a presença de todos, tá? Obrigado aí por estar acompanhando a gente nessa sexta. Uma boa noite aí, bom trabalho para quem for trabalhar. E a gente se encontra semana que vem, ok? Boa noite. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, prof. Boa noite.